E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Um muito bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no capítulo 8 de Mateus, sempre numa perspectiva da teologia reformada. Mateus 8, ele vai apresentar uma série de milagres realizados por Jesus, evidenciando sua autoridade sobre as doenças, as forças da natureza e a vida em geral. Então, este capítulo ele revela não apenas o poder sobrenatural de Cristo, mas também sua compaixão e vontade de ajudar aqueles que estão em necessidade. Também destaca o crescente entendimento da verdadeira natureza do discipulado e a resposta apropriada de Jesus. Bom, vamos para as divisões deste capítulo. Ele tem pelo menos 7 partes que merecem atenção cuidadosa. E a primeira parte fala sobre a cura de um leproso, que está aí dos versículos 1 a 4 do capítulo 8. E o versículo 1 que nós já lemos, que diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. A descida do monte marca a continuação do ensino de Jesus, que é seguido por uma grande multidão. O versículo 2 vai dizer: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O leproso, ele demonstra fé ao se aproximar de Jesus, reconhecendo sua autoridade e competência para curar. A disposição de Jesus em tocar o leproso antes de curá-lo demonstra que ele não tem medo da impureza. Isso reflete a natureza redentora de Cristo, que assume a condição humana e pecaminosa. O verso 4 diz: E disse-lhe Jesus: Vê, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. A instrução de Jesus para não espalhar notícia destaca o desejo de prevenir mal-entendidos sobre seu ministério e manter o foco na verdadeira missão de salvar. Os versículos 5 a 13 deste capítulo 8 fala sobre a cura do servo de um centurião. Para quem não sabe, um centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados. Então ele era um comandante de uma tropa de 100 soldados. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou até ele um centurião pedindo-lhe e dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. A humilhação do centurião, o oficial romano, demonstra uma fé notável a uma compreensão da autoridade de Jesus, reconhecendo que não precisava ir até a sua casa. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A fé do centurião serve como exemplo de como a salvação não se limita a um grupo específico, mas é oferecida a todos, incluindo os gentios. A fé é um presente de Deus e não resulta de obras. E é muito bom você saber que a fé não é algo que você gera dentro de você, mas é algo que Deus proporciona a nós como um presente. Os versos 14 a 15 fala sobre a cura da sogra de Pedro. E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo enferma de febre. A interação de Jesus com a sogra de Pedro mostra sua disposição em cuidar das necessidades pessoais daqueles que o seguem. O versículo 15: Tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e ela se levantou e os serviu. O ato de servir após a cura demonstra a resposta apropriada ao amor de Deus, um chamado à ação e serviço em gratidão. Aí os versos 16 e 17, nós temos ali curas e libertações em massas.
E ao entardecer trouxeram-lhe muitos que estavam endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a palavra. Essas passagens destacam que Jesus não apenas cura doenças, mas também tem autoridade sobre demônios, reafirmando a sua divindade. O cumprimento de Isaías 53:4 nesta passagem indica que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para a mitigação do sofrimento. A parte 5 fala sobre o custo do discipulado e os versos 18 a 22 explicam um pouco mais. E vendo Jesus uma grande multidão ao seu redor, mandou passar para outra margem. Jesus é intencional em direcionar seus esforços e explica a fé e os sacrifícios envolvidos no discipulado. E Jesus lhe disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O chamado ao discipulado é um convite ao sacrifício e à renúncia. Seguir a Cristo pode exigir abandono de conforto e segurança. A parte 6, que vai nos versos 23 a 27, fala sobre Jesus acalmando a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A tempestade representa aqui as dificuldades e as incertezas da vida. E disse-lhe Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? A resposta de Jesus destaca a importância de uma fé em meio à tempestade da vida. É um lembrete de que as dificuldades não são sinais da ausência de Deus, mas oportunidades para crescer em fé. Aí os versos 8 a 34 nós temos a cura dos gadarenos. E quando chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. A cura dos endemoniados mostra a autoridade de Jesus sobre a influência maligna, enfatizando sua missão de libertação. E o verso 34 diz: e eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse de suas terras. A resposta dos gadarenos reflete a incredulidade e o medo em face ao poder de Cristo. Eles preferem perder Jesus do que abraçar sua influência. Então, e assim nós resumimos aqui o capítulo 8. Convido você a ler este versículo para que você possa ter um melhor esclarecimento. Mas nós podemos aplicar o que nós apresentamos aqui da seguinte maneira. E a primeira forma em que nós podemos aplicar esse texto à nossa vida é reconhecendo a autoridade de Cristo em nossa vida. A cura do leproso e do servo do centurião nos ensina sobre a importância de reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Nossa fé deve se basear na compreensão de quem Ele é e no que Ele pode fazer. Reconheça a autoridade de Jesus. Não existe uma autoridade maior neste mundo que não seja a de Cristo. Uma segunda aplicação aqui é o custo do chamado. O chamado ao discipulado. O custo do discipulado destaca que seguir a Jesus pode exigir de nós sacrifícios e renúncias. Isso nos convida a sermos intencionais na nossa escolha de seguir a Cristo, mesmo quando demanda esforço e desconforto. Então, seguir a Jesus, nós vemos aqui vários exemplos de pessoas sendo curadas e libertadas, e a impressão que dá que seguir Jesus, então, tudo vai se resolver na tua vida, mas cuidado, não é bem assim. Existe um custo em seguir a Cristo e vai exigir de você algumas renúncias, Se você está preparado para isso, então você é um discípulo. Terceiro ponto aqui já fala sobre a confiança em tempos de tempestade. A calma da tempestade nos ensina a confiar em Deus mesmo nas dificuldades. Devemos lembrar que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle e pode trazer paz em meio ao caos. E por último, a importância do serviço. A cura da sogra de Pedro exemplifica que, uma vez que experimentamos a graça de Deus, somos chamados a servir nossas vidas. Devem ser um reflexo da gratidão e do amor que recebemos, revelando-se no serviço ao próximo. Oremos. Pai querido,
É com graça que adentramos na Tua presença mais uma vez e pedimos ao Senhor, o Senhor que curou aquele leproso, o servo do centurião, que libertou pessoas das influências malignas. Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre as nossas vidas nesse dia, sobre esta família. Eu não sei quais são as tempestades, quais são as lutas, quais são as dores, quais são as dificuldades que esta pessoa está enfrentando, mas eu rogo, assim como o Senhor teve compaixão dessas vidas, que o Senhor possa ter compaixão destes que estão me ouvindo neste momento. E para a glória do Teu nome, eu te louvo e oro a Ti. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá.